Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que muito que sim. Estou aqui para mais uma vez trazer uma palavra da parte do Senhor para minha e para a sua vida hoje. E a palavra de hoje se encontra em Tiago, no capítulo 5, no versículo do 13 ao 16. É uma palavra de ensinamento que hoje vamos aprender juntos na palavra. E logo após a nossa vinheta estarei falando essa palavra. Amém? Fique com a vinheta. Então, irmãos, vamos ler, né? Diz assim a palavra do Senhor, a oração de fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Irmãos, essa palavra é um remédio para a nossa vida espiritual. O que devemos fazer para nunca desfalecermos espiritualmente? Essa palavra é um remédio. Esse ensinamento é um ensinamento passo a passo da nossa vida para como nós manter firme espiritualmente e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Cumprindo essa palavra, nós nunca desfalecemos espiritualmente. Vamos estar falando agora, começando com a parte A do versículo 13, que diz assim: está alguém entre vós aflito, ore. Vamos falar dessa palavra. Irmãos, nós, seres humanos, todos nós passamos por momentos de tribulação às vezes. Sim, nós passamos. Nós somos carnais e estamos sujeitos a isso. Mas se a gente cumprir essa palavra aqui, de todo momento que nós estiver passando por aflições, a gente orar, se torna bem mais fácil para nós, vocês não acham? A Bíblia diz. Então, só que tem vários tipos de aflições, né? Tem vários tipos de aflições. E eu creio que assim como eu, você também que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, também vai se identificar. Porque tem aflições na nossa vida que é mais sentimental de dentro da gente, que a gente consegue orar mais. A gente busca mais ao Senhor. E ali às vezes a gente até chora mais do que ora, não é verdade? Mas tem certas aflições que a gente começa a dar uma acelerada no coração, é um meio ansiedade, e a gente nem sequer consegue orar direito. A gente ajoelha, mas não consegue muito, parece que a agitação toma conta, é um meio de aflição, assim, eu não sei se você também passa por isso, mas às vezes é assim, e para orar é difícil. Mas a Bíblia diz aqui, que está alguém aflito, ore. É um grande ensinamento para nós, mesmo que a gente não consiga orar muito, mas vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus ouvirá, e aí se torna muito mais fácil da gente vencer aquela aflição, amém? Então, o primeiro aprendizado aqui, não importa o que você estiver passando, qual a situação, se está difícil, não sei qual o problema, mas ore mesmo assim. Ainda que você não ouça a voz de Deus, Ele ouve a sua. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Quando nós ajoelhamos e falamos direto com Ele, isso é um privilégio, falar com o Todo-Poderoso. Então, ore, né? Ore em todo o tempo, porque todo tempo nós devemos orar. Mas aqui diz também na parte B do versículo 13, está alguém contente? Cante louvores. Talvez a pessoa não está passando por nada de dificuldade, a pessoa está feliz, contente. E aí é que está. Às vezes a pessoa esquece também de louvar e agradecer ao Senhor por isso. Porque quando nós estamos passando por um momento difícil, tudo que nós queremos é que aquilo passe e a gente volta a ficar bem. Mas quando a pessoa está bem, esquece de louvar, adorar e agradecer a Deus. Porque se nós estamos bem, é porque foi Ele quem providenciou aquilo. Ele que teve misericórdia e deu um momento de alívio para nós.
para nós poder ficar bem, alegre, contente. Tem momento que a gente está assim, né? Feliz, alegre, contente. Seria bom se a gente pudesse ficar assim o tempo todo. Mas todos nós estamos sujeitos a sentimentos ruins, tristeza, até um pouco de ira às vezes, né? Todos nós passamos por um momento que é difícil, né? Dentro do nosso coração. Então todos nós passamos, né? Mas quando estiver feliz, ei, não esquece de agradecer a Deus. É o momento de nós adorar Ele. Então esse é o segundo aprendizado de hoje. Sempre que estiver feliz, lembre de louvar o Senhor. Lembre de adorar Ele. E no versículo 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Né? Às vezes a gente está enfermo e esquece de pedir o presbítero da igreja ou até mesmo o pastor para poder orar. Mas a palavra do Senhor diz: se estiver enfermo, chame os presbíteros. Chame eles para poder orar, ungindo com óleo. Né? Esse é o dever dos presbíteros, fazer isso. É o dever. E o nosso dever é pedir. Se você está enfermo, se eu estou enferma, pede, vai, não tenha vergonha. Pede o presbítero para orar, porque é bíblico, a Bíblia diz isso. Então vamos pedir alguém que está ali mais na frente, né? Para poder orar por a gente, o pastor, o presbítero, né? Para poder orar pela gente, ungindo com óleo ali. Que eles têm um óleo ali, né? Ungido ali. Então ali eles ungem a gente. E no versículo 15 completa. Peraí. Diz assim: e a oração da fé salvará o doente. Tá vendo? Quando estiver enfermo. Porque isso aqui é alimento. Essa palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Aqui ensina o que devemos fazer quando estamos aflitos, quando estamos felizes e também quando estamos doentes. Então, irmãos, isso aqui é o remédio para nós nunca desfalecermos na nossa vida espiritual. Então, se estiver doente, porque a pessoa doente, eu sempre falo que eu peço ao Senhor misericórdia, né, nos momentos de enfermidade, porque nós somos soldados de Cristo e um soldado ferido, enfermo, é muito mais difícil para lutar. Quando nós estamos doentes, nós não temos força nem de buscar Deus e nem de fazer nada. É difícil a enfermidade, né? Então, o que nós devemos aprender para quando nós estiver enfermo, a gente pedir os presbíteros para orar. E a Bíblia diz que a oração de fé, a oração da fé, viu? Tem que ter fé. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Tá vendo? Tá vendo aí? Jesus, ele curou muitos enfermos e os discípulos de Jesus também. Então, nós sabemos que a oração de fé, ela tem muito poder. Jesus deu esse poder pra gente. Deu. Então, possamos obedecer a palavra do Senhor, né? E crer na oração. Tem muita gente que crê em remédio, médicos, mas não crê na oração, que nós devemos... o terceiro aprendizado daqui é que nós devemos crer mais na oração e também que na hora da enfermidade que nós possamos crer e buscar, né, alguém para poder orar por a gente, um presbítero, como diz a palavra, para orar por a gente, né? E aqui diz que se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Irmãos, temos que ter fé. Temos que ter fé, porque tem enfermidade, isso aqui é outro aprendizado. Tem enfermidade que cai na nossa vida que é por causa do pecado, viu? Tem enfermidade que é por causa do pecado. E a Bíblia diz aqui que se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor cura e perdoa os pecados. É só a gente ter fé e confiar que o Senhor é misericordioso e vamos receber a oração com fé, viu? Quando alguém for orar por a gente, nós temos que receber a oração com fé. Tá anoitecendo já, né? Mas para terminar aqui, diz a palavra aqui no versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, a Bíblia diz para nós confessar uns pelos outros. Tem muita gente que prefere confessar o pecado para o mundo lá fora do que para as pessoas de Deus, viu? Mas nós, todos nós estamos sujeitos a pecados. Todos nós estamos, mas que possamos nos arrepender enquanto é tempo e confessar os nossos pecados aos santos, né? A Bíblia diz também: comunicai com os santos, então, as vossas causas. Então, que possamos, e aqui já está dizendo para confessar as vossas culpas uns aos outros, né? Tem muita gente que esconde o pecado, até faz uma coisa errada, até reconhece, mas fica sem querer falar. Tem medo de confessar o pecado, e pecado consumado gera morte, diz a palavra do Senhor. Que o pecado consumado gera morte.
Então, que possamos confessar, porque todos estão sujeitos a pecar, todos, de um jeito ou de outro. Mas que possamos confessar, porque senão cai na enfermidade. Cai na enfermidade, porque sim, o pecado gera morte, e o pecado consumado gera morte, e pecado também leva à enfermidade, viu? Porque aqui está dizendo, nós vemos bem claro aqui. Então, irmãos, antes de terminar esse vídeo, para não ficar muito grande, antes de terminar, eu só quero ler aqui, né, fazer um alerta que nós possamos estar sempre vigilantes, né? Aqui no 1 Pedro, no capítulo 5, e no versículo 8 e 9, que diz assim, só para finalizar o vídeo, irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Só para terminar aqui, irmãos, aqui a palavra está nos alertando a vigiar, viu? Vigiar. E isso aqui é para concluir a palavra que eu estava falando, né? Vigiar, né? No momento que nós estivermos felizes, doentes ou mesmo aflitos, vamos estar vigilantes para nós fazer o que é certo, para nós nunca desfalecer, porque o adversário, ele busca uma falhazinha em nós. Se nós ficar 2 dias sem a pessoa orar direito, a pessoa pode passar uma semana completa orando e buscando e jejuando firme na presença do Senhor. Mas se a pessoa ficar 2 dias sem buscar o Senhor direito, a pessoa já consegue ver a diferença, viu? As coisas já começam a acontecer diferente, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, como eu li aqui na palavra. Ele anda buscando qualquer lugar, qualquer falhazinha para lançar a seta dele. E a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Ele fica lá, ó. O anjo do Senhor está ao nosso redor, guardando a gente, nos guardando. Mas ao derredor, que não pode encostar, mas fica ao derredor, lançando flechas, é o diabo. Isso eu aprendi com o meu pastor. E aí ele fica lançando flechas, então ele fica observando ali o tempo todo, procurando uma falhazinha. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Ele não achou falha em Jó para poder ele atingir Jó. Só achou porque Deus permitiu, mas ele não achou nenhuma falha. Então ele fica o tempo todo ao nosso derredor, mas ele fica procurando uma falhazinha. Que possamos estar sempre vigilantes e ser sóbrios, né? E vigiar. E aqui, para finalizar, no versículo 9, diz que resistir firmes da fé, sabendo que os nossos irmãos, né, no mundo também passam pelas mesmas aflições. Aqui é onde é o último aprendizado para nós. Tem momento que a pessoa pensa que o nosso problema é muito grande, mas se a gente sempre pensar que há alguém com problema sempre maior do que o nosso, isso é refrigério para a gente. Porque a gente vê que, a gente pensa que o nosso problema é grande, às vezes nem é tanto. É só a gente pensar que os nossos irmãos e irmãs lá fora estão passando por situações muito mais difíceis do que a gente, muitos deles. E é nesse momento em que a gente começa, a gente aprendendo isso, a gente começa a olhar para os nossos problemas e não ver eles tão grandes assim. E aí é onde que a gente começa também a fazer o nosso dever, que é orar uns pelos outros, né? Tá sempre apresentando nas mãos do Senhor e pedindo a misericórdia dele, porque ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.